Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal Sem Censura. Estamos dando continuidade à gravação das nossas videoaulas, tendo em vista que o objetivo é fazer com que todos os nossos alunos estudem em casa. Nesse momento tão grave em que estamos à mercê de um vírus que está causando muita preocupação. E o tema de hoje é voltado para o sexto ano, que é sobre a função da história e do historiador. Durante muito tempo, e até mesmo hoje, muitas pessoas tendem a imaginar que a história é algo que fica preso no passado, né? Mas, como eu gosto sempre de ressaltar, a história ela busca no passado elementos para que possamos entender o presente. Então, qual é o objeto de estudo do historiador? Na verdade, é tudo aquilo que o homem fez ao longo do tempo. Tudo aquilo que tem a ação do homem, nós vamos encarar como fonte histórica, né? Então, é algo muito amplo. E o historiador precisa trabalhar com fontes históricas, os vestígios históricos, tudo aquilo que o homem deixou ao longo do tempo e que nós podemos extrair informações. Existem várias fontes históricas. Existem as fontes escritas, documentos como cartas, certidões, né? Livros, tudo aquilo que eu posso utilizar a escrita para interpretar a história que o homem deixou ao longo da história, ao longo do passado, e que nós podemos utilizar, empregar para entender a história. Nós temos as fontes iconográficas, que são imagens, desenhos, né? Aquilo que o homem produziu, como por exemplo as pinturas nas paredes das cavernas, tudo aquilo que nós podemos entender, ver aquilo que o homem fez, aquilo que o homem produziu, nós podemos classificar como fontes iconográficas. Fontes orais é aquilo que é falado. Existem algumas sociedades que não empregaram, e até hoje não empregam, a prática da escrita. Contudo, esse povo ainda tem história, né? E a forma de resgatar esta história é justamente através das fontes orais. O líder mais velho, mais idoso da aldeia, ele é responsável por transmitir esse conhecimento às outras gerações, né? Por isso, as fontes históricas orais são importantes. Fontes históricas sonoras, aquilo que eu posso ouvir, né? Uma lenda, um conto, uma música, também é algo que deve ser levado em consideração ao longo da história. Nós abordamos durante as aulas, até o período do recesso, a questão da contagem dos séculos. Ensinei a estratégia para identificar a que século pertence determinado ano. Por exemplo, 1500. A que século pertence 1500? A estratégia é sempre olhar os dois últimos números. Terminou com 2 zeros? Eu vou manter o número da frente. Século 15. Por exemplo, 1600, século 16. Sempre olhar os dois últimos números. Ano 600, século 6. Vou tirar os dois últimos números, vou manter o número da frente. Quando não termina em 2 zeros, eu vou eliminar os dois últimos números, porém eu vou acrescentar mais um no número da frente. Por exemplo, 1510 não terminou em 2 zeros, terminou em 1 e 0. Vou eliminar o 10 e o 15 eu vou acrescentar mais um. 15 mais 1, 16, século 16. Sempre a estratégia é sempre olhar os dois últimos números. E também uma questão importante para facilitar o estudo da nossa história, há uma divisão em períodos. Nós temos a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea.
entre um período e outro há sempre um fato histórico importante, um marco. E esse marco vai marcar a transição de um período ao outro. Nós também abordamos a questão das teorias que procuram explicar a origem do ser humano. Nós conhecemos duas: a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. A teoria do criacionismo, a própria palavra fala, vem de criação, remete à ideia de que Deus criou o homem, Deus criou o universo, e a fonte histórica que nós podemos empregar para entender o criacionismo é a Bíblia. Lá no primeiro livro de Gênesis, que relata nos mínimos detalhes como o homem e o universo foram criados. E a outra teoria é a teoria do evolucionismo, evolucionismo e de evolução, onde Charles Darwin, eu brinco na sala que é o tchá-tchá, o Charles Darwin ele veio com uma proposta diferente, onde ele estabeleceu a seleção natural das espécies, onde aqueles que eram mais fortes, aqueles que conseguiam elaborar estratégias de sobrevivência, essa espécie iria prevalecer. Né? Então o homem teria evoluído ao longo do tempo. E as espécies são australopitecos, né? O australopithecus tinha habilidades e já andava com postura não tão envergada, né? E tudo indica que o australopithecus conseguiu construir ferramentas simples, né? Tivemos o Homo habilis porque tinha habilidade para manusear determinados instrumentos. E o Homo habilis, a principal característica é que ele já conseguia elaborar ferramentas sofisticadas para a prática da caça. Também tivemos o Homo erectus, que tinha uma postura mais ereta, mais reta, e o Homo erectus, a principal característica dele é que eles conseguiram dominar o fogo. Ao dominar o fogo, a vida da espécie humana mudou radicalmente, uma vez que eles conseguiriam assar a carne, eles melhorando assim a sua digestão, eles conseguiriam espantar aqueles animais considerados perigosos e eles conseguiriam, sobretudo, se aquecer, não morreriam mais de frio. Então, o Homo erectus, a partir do Homo erectus, nós tivemos um aumento da população, porque a vida daqueles primeiros hominídeos melhorou de uma forma significativa. Também tivemos o Homo neanderthalensis, uma espécie muito parecida com a espécie atual. E tudo indica, pelos achados arqueológicos, que o Homo neanderthalensis era uma espécie que na verdade já tinha sentimento. Quando perdia um ente querido ou alguém ali do seu grupo, ele já sentia a dor da perda, já tinha sentimentos. Né? Foi a primeira espécie a se preocupar com os mortos. Né? E a última espécie é a espécie que nós fazemos parte, que é o Homo sapiens sapiens, o Homo que sabe que sabe. Né? Então esse quadro evolutivo da espécie humana é importante, que foi proposto pelo Charles Darwin da seleção natural das espécies na teoria do evolucionismo. Meus amigos e minhas amigas, essa foi a nossa revisão. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Um grande abraço a todos e cuidem-se. Um grande abraço.